da gente começar, me diz uma coisa. Quantos anos você tem? Você mudou ao longo do tempo? Quais mudanças aconteceram com você desde quando você nasceu até agora? Essas mudanças foram assim de uma hora para outra, assim, de repente? Ou foi aos poucos? Bom, deixa eu ver se eu escutei algumas das respostas. Uns com 9, outros com 10, 11. Acha que mudou bastante? Sei. Você cresceu, seu pé ficou maior, seus dentes cresceram, cabelo também. Você não sabia falar e agora sabe. Seu gosto por brinquedos também mudou. Músicas que você gostava antes agora não gosta mais. Tô entendendo. Então quer dizer que todas essas mudanças levaram alguns anos para acontecer. É isso? Muito bem. Isso mesmo. As mudanças estão acontecendo desde sempre no seu corpo e no seu comportamento. Mas será que isso é exclusividade dos nós, seres humanos? Só acontece com a gente? Vamos conversar sobre isso. Segue aqui comigo. Olá, eu sou a professora Aline Florido. E eu vou começar me descrevendo para que quem não me vê tenha uma ideia de quem está aqui na tela hoje. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, assim pela altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro que precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa verde com um colar bem colorido. Aqui atrás de mim tem uma parede azul com alguns objetos decorativos, uns livros na mesinha e algumas plantinhas também aqui perto de mim. Os seres vivos são as plantas, os animais e os micro-organismos. Os seres vivos nascem, respiram, se alimentam, crescem, podem se reproduzir e morrem. Sendo assim, dá uma olhada nessa figura. O que tem de semelhante em todos esses seres vivos? O que há de diferente entre todos eles? Será que eles são plantas, animais ou micro-organismos? Boa! São todos animais aqui. Mas apesar de serem todos animais, eles têm características diferentes. Ou seja, cada um tem um jeito de se locomover, tem um tipo de cobertura de pele, se reproduz e se desenvolve de um jeito diferente. Vamos ver essas características aqui brevemente. Quanto à locomoção, a capacidade de locomoção é muito importante para os animais, pois assim permite que eles procurem alimento e fujam de predadores. Os predadores são os animais que atacam os outros para se alimentar. Andar, correr, rastejar, nadar, voar são formas de se locomover. Cada animal utiliza as características do seu corpo para se locomover. Como, por exemplo, os peixes, eles usam nadadeiras. Os pássaros, as asas. O ser humano usa pernas e pés. O tigre, as patas. Alguns outros poucos animais não se locomovem, que é o caso dos corais e das anêmonas, que vivem fixos no fundo do mar. Vamos falar da cobertura do corpo. A pele é um órgão que cobre todo o corpo dos seres humanos. A cobertura do corpo dos animais pode ser muito diferente, mas todas elas servem para proteger o corpo. A pele humana é coberta por pelos. E em outros animais pode haver pelos também, ou escamas, ou penas, né? As penas das aves, além de oferecer proteção, elas facilitam o voo e mantêm as avezinhas aquecidas. Alguns animais possuem ali um revestimento protetor, um esqueleto externo, que forma uma carapaça dura, como se fosse um esqueleto externo. Caranguejos e besouros têm essa característica aí. E quanto à reprodução, os animais, assim como todos os seres vivos, são capazes de se reproduzir. Isso significa que eles podem dar origem a novos indivíduos da sua espécie, permitindo que elas continuem a existir. Os animais podem nascer de jeitos muito diferentes uns dos outros. A tartaruga marinha fêmea cava um buraco na areia da praia para botar seus ovos. Depois, ela cobre os ovos com areia e que ali protege dos outros animais.
Quando já estão formados, os filhotes saem dos ovos e correm de direção para o mar. Os filhotes de aves também nascem de ovos, que são abrigados em ninhos. Quando já estão formados, os filhotes quebram a casca do ovo com um biquinho. E então eles permanecem ali no ninho, são alimentados pela mãe até aprenderem a voar. E borboletas e joaninhas botam ovos em folhas. Enquanto a casca do ovo das aves é dura, tem outros ovos que são assim gelatinosos, parece uma gelatina. É o caso dos ovos de sapos e rãs. Os ovos gelatinosos são botados dentro d'água. Desses ovos saem as larvas chamadas de girinos, que vivem na água e passam por algumas transformações até eles ficarem adultos e parecidos com os pais. Os filhotes de peixe saem de ovos postos na água, ou em alguns casos saem diretamente da barriga da mãe. Os seres humanos, assim como os gatos, cachorros e outros animais, por exemplo, também nascem da barriga da mãe e depois são alimentados com leite materno. E também tem a diferença no jeito como os animais se desenvolvem depois que nascem. Depois que nascem, se os filhotes são bem parecidos com os adultos da sua espécie, só que de tamanho pequeno, a gente diz que eles têm desenvolvimento direto. E falamos que uma espécie animal tem desenvolvimento indireto quando os filhotes não se parecem nem um pouco com os adultos da sua espécie e passam por mudanças corporais grandes até se tornarem adultos. Esse é o caso de alguns anfíbios e insetos, como mosquitos e borboletas, que depois de sair dos ovos, passam por algumas etapas até se tornarem animais com asas. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou rodar a roleta e vou ver sobre que animal vamos observar a mudança corporal. Fica ligado que você vai me dizer se é um desenvolvimento direto, se os filhotes já são bem parecidos com os adultos da sua espécie, só que de tamanho pequeno, ou se esse desenvolvimento é indireto, que ali passa por mudanças corporais grandes até esse animal se tornar um adulto, tá bom? Vamos rodar. Qual será o animal? É o peixe. O peixe palhaço. Acho que esse peixinho já apareceu em algum filme por aí, não é não? Bom, esse é um peixe palhaço. O peixe palhaço, assim que nasce, assim que sai do ovo, ele se parece com seus pais? Ou ele tem uma forma diferente? Ele nada? Tem escama já? Responde aí. O peixe palhaço tem desenvolvimento direto. Ele já nasce prontinho, se parecendo com seus pais, sim. Ele só é bem pequenininho. E conforme o tempo vai passando, ele vai aumentando de tamanho. Mas a sua forma corporal não muda demais. Vamos rodar mais uma vez. E o animal agora é arara azul. Ih, acho que esse aí também foi de um filme, hein? A arara é uma ave. O que você acha? Essa ave, uma arara azul, ela tem desenvolvimento direto ou indireto? A arara, assim que nasce, assim que sai do ovo, ela se parece com seus pais? Ou ela tem uma forma diferente? A arara tem desenvolvimento direto. Ela já nasce se parecendo com a forma adulta, sim. Ela nasce sem penas, que vão crescer em alguns dias, mas já tem bico, asas, duas patinhas. Ela só é bem pequena conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando de tamanho, crescendo penas, mas ali a sua forma corporal não muda demais. Lá vai a roleta mais uma vez. E o animal é uma borboleta. Será que teve filme de borboleta também? A borboleta é um inseto. Depois que ela sai do ovo, ela já se parece com seus pais? Ou tem uma forma diferente? O seu desenvolvimento é direto ou indireto? O que você acha? A borboleta tem desenvolvimento indireto. Quando ela sai do ovo, é uma lagartinha minúscula. Aí ela vai comendo as folhas do lugar onde ela nasceu, come, 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 e ela vai crescendo em forma ali de lagarta. Até que chega uma hora que ela precisa achar um cantinho para fazer a sua metamorfose, a sua transformação. Aí ela fica fechadinha no casulo,
e só depois de um tempo lá dentro no casulo, quietinha, é que ela sai de lá. E aí sim é uma borboleta. Aí sim ela se parece com os pais. Com as mariposas é a mesma coisa. Essa lagarta aí eu encontrei no chão e quis ver como ela seria. Eu fui lá então, botei ela num pote. Não peguei com a mão não, hein? Tem umas espécies que são venenosas. E como eu não sabia se essa era, eu peguei bem com a ajuda de um pedaço de papelão. Aí fui lá, peguei umas folhas e flores da planta que ela estava perto. Porque elas só comem folhas da planta de onde elas nasceram. Não adianta botar outra não, ela não vai comer. Foi meu primo, que é biólogo, que me contou isso aí. Bom, aí eu todo dia ia lá pegar folhas frescas para ela. E o tempo foi passando, e ela só comendo e crescendo, até que um belo dia ela começou a não comer mais e ficar quietinha, fazendo um tipo de teia ao seu redor. E outra coisa que meu primo falou é que não pode mexer nela enquanto faz isso, senão dá tudo errado. Ela precisa ficar assim quietinha, sem se mexer. E depois de um tempo, acho que ali umas 2 semanas, ela saiu do seu casulo. E eu pude ver que mariposa ela era. E então eu concluí que agora sim ela estava se parecendo com os pais dela. Eu adorei ver, foi muito legal acompanhar isso assim de pertinho. E agora ela está aí, solta pela natureza. Ela voou e foi embora. Vamos continuar e rodar a roleta mais uma vez. O animal é gato. Esse aí é o meu gato. E aí, um gato. O que você acha? Um gato tem desenvolvimento direto ou indireto? O gato, assim que nasce, assim que sai da barriga da mãe, ele se parece com os pais dele? Ou ele tem uma forma diferente? Responde aí, o que você acha? O gato tem desenvolvimento direto. Ele já nasce se parecendo com os pais dele, sim. Ele nasce pequeno, com os olhos fechadinhos, orelhas meio amassadas, que vão abrir e crescer ali em alguns dias. Mas já tem focinho, 4 patinhas, o corpo coberto de pelos. Ele só é bem pequeno e conforme o tempo for passando, ele vai aumentando de tamanho, crescendo mais pelo, a cor também pode variar, mas ali a forma do corpo não muda muito. Nessa ninhada que ele nasceu, foi um total de 5. Ele e mais 4. Cada um com um tipo de pelo e com cores variadas. Mas todos se pareciam com os pais. Olha a mãe dele aí. Na aula de hoje, a gente conversou sobre algumas características dos animais e seu tipo de desenvolvimento. Vimos que o seu desenvolvimento pode ser de 2 tipos. Direto, quando ao nascer ele já se parece com seus pais, e também pode ser indireto, quando ao nascer ele tem uma forma corporal totalmente diferente dos seus pais. E com o tempo, com algumas transformações, depois que passou um tempo, ele chega a ter a mesma aparência dos pais. E você reparou que ainda ficaram 2 figuras na roleta, não é? O sapo e o leão. Esses animais é você que vai pesquisar sobre eles. Você vai registrar lá no seu caderno o nome do animal e algumas características de cada um. Vai registrar também se o desenvolvimento dele é direto ou indireto. E por último, vai ilustrar com desenhos que representam cada etapa desse desenvolvimento. Capricha, hein? Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E você também pode acessar no aplicativo Rio Educa em Casa, lá na aba Rio Educopédia. Lá, além de rever essa aula, tem também um quiz que você pode testar os seus conhecimentos. E uma sessão de Saiba Mais, onde tem indicação de outros materiais sobre o assunto da aula. Além de outros materiais, leituras interessantes. Explora lá para conhecer. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau.